Obrigado, pessoal. Então, falando um pouquinho aqui de tendências e desafios de ESG no Brasil e no mundo também, né? Eu acho que a gente percebe aqui três principais vetores que têm impulsionado essa agenda nos últimos tempos, e não necessariamente na ordem que está aqui, inclusive acho que com o tempo, né, a influência de cada um desses stakeholders tem mudado. Então, por exemplo, nos últimos 2 ou 3 anos a gente percebeu, principalmente quando nós falamos de investidores e também dos bancos, um impulsionamento importante da agenda ESG, então os investidores institucionais pressionando as empresas, subindo a régua em relação a que tipo de informações socioambientais pretendiam receber das empresas, passando a considerar esses aspectos nas tomadas de decisão. E isso cada vez mais impulsionou um número maior de empresas, né, a terem boas práticas, não só práticas operacionais, boas práticas políticas, procedimentos relacionados a temas socioambientais, mas também reportar essas informações de uma maneira mais completa e transparente, né? Então, acho que essa pressão, né, começou, acho que o tema, né, já não é um tema novo, mas nos últimos 2, 3, 4 anos a gente sentiu essa pressão, né, primeiro dos investidores, influenciando as empresas, e aí normalmente como a regulação costuma responder uma demanda, né, eventualmente da sociedade, hoje a gente percebe, né, que um grande vetor de tudo isso que a gente está acontecendo, de tudo isso que está acontecendo na pauta de ESG e sustentabilidade, são as novas regulações que eu vou comentar daqui a pouco, e depois a Ana também vai entrar mais no detalhe, né? Então, a gente tem novas normas surgindo basicamente na comunidade europeia, a gente tem normas, as propostas de normas globais que vêm do ISSB, e a gente também tem a SEC nos Estados Unidos, com uma proposta especificamente relacionada a temas de clima, que eu vou falar um pouquinho um pouquinho mais para frente. Aqui no Brasil, a gente também percebe a CVM olhando para esse tema. O Banco Central, no ano passado, lançou uma série de normativas que obrigam os bancos, né, e dependendo do porte, mas a partir desse ano, a divulgar maior número de informações socioambientais, falando de política ambiental, falando de riscos socioambientais e como que isso está aí incorporado no processo decisório, enfim. Então, a regulação acontecendo de forma a acelerar toda essa mudança. E aí, por outro lado, a gente tem, né, os consumidores, os colaboradores, as nossas pesquisas demonstram cada vez mais pressão, né, tanto dos consumidores em se relacionar com empresas que têm boas práticas na área socioambiental, e aí a gente está falando hoje especificamente do tema de mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa, mas eu também falo do aspecto social, né, e os colaboradores, né, os colaboradores das empresas, cada vez mais, né, a existência de boas práticas socioambientais se torna um instrumento importante para atração e retenção de talentos, né? Então, acho que esses três aspectos no conjunto, né, acabam impulsionando, de fato, esse contexto que a gente tem hoje, somente com essa questão específica de que, enfim, em algum momento os investidores colocam um pouco mais de pressão. Hoje a gente já percebe, né, até mesmo pelo contexto que a gente tem observado, alguns investidores passam a flexibilizar algumas coisas, mas daí vem a regulação, vem a pressão dos consumidores. Então esses três stakeholders aí vão se balanceando no tempo, né? Então, quando eu falo aqui basicamente, né, principalmente falando do cenário regulatório, que é um dos focos daquilo que a gente está discutindo hoje, acho que tem algumas tendências importantes que vem acontecendo e que vão, de fato, direcionar a agenda das empresas em relação a essas questões nos próximos anos, né? Então, uma delas isso, né, principalmente como eu comentei, o ISSB, as normas da SEC, do Banco Central. E um dos principais aspectos que precisam ser tratados é essa necessidade de maior padronização e confiabilidade das informações financeiras, dos relatórios anuais, dos relatórios de sustentabilidade, porque hoje a gente percebe que realmente, mesmo quando você compara informações de duas empresas do mesmo setor, fica muito difícil, pela forma como as empresas
podem reportar, vamos dizer, de maneira que realmente não, com indicadores que não são padronizados, de uma forma que você não consegue, de fato, relacionar uma empresa com a outra. Obviamente, o objetivo aqui não é que as informações de sustentabilidade tenham a mesma padronização que as demonstrações financeiras, mas uma estrutura mais coesa e mínima que permita, de fato, que o usuário dessas informações tenha uma visão de como cada uma dessas empresas tem atuando, né? Então, a gente também percebe um aumento significativo, né, nas nossas pesquisas demonstram, de empresas que passam a fazer a asseguração dessas informações. Hoje, aqui no Brasil, a prática é fazer a asseguração limitada, é aquela asseguração que tem um nível de confiança um pouco mais baixo, mas na Europa a gente já percebe, né, muitas empresas passando para a asseguração razoável, e a própria norma da SEC, quando fala especificamente da questão de emissões, também vai passar a exigir esse nível de asseguração das empresas, e obviamente isso aí vai acabar elevando um pouco a barra, né, de como essas informações têm que ser compiladas e reportadas. Uma outra novidade que essas normas trazem, e acho que é um desafio muito grande para as empresas, é a necessidade, né, de medir os potenciais impactos de temas de sustentabilidade nas demonstrações financeiras, né? Ou seja, hoje a gente tem um conjunto de informações financeiras e um conjunto de informações não financeiras, e muitas vezes essas duas informações elas acabam não se conversando, né? Se por um lado eu falo de riscos, o que os riscos de mudanças climáticas representam no negócio, hoje o investidor ainda não sabe o que isso pode ocasionar em termos da capacidade da companhia de gerar resultados, de gerar fluxos de caixa, e as companhias vão ter que começar a produzir esse tipo de informação, que realmente é algo muito desafiador, né? Um outro aspecto, né, que essas normas também, de maneira geral, todas essas que eu comentei, elas prevêem, é de fato um maior detalhamento, né, dos riscos socioambientais no processo de gestão de riscos corporativos. Então, quando nós olhamos hoje, né, os formulários de referência das empresas, eventualmente o 20F e tal, a gente percebe ainda que a maioria, né, das empresas, não vou falar de uma maneira genérica, mas uma boa parte das empresas ainda trata dos riscos socioambientais de uma maneira um pouco mais genérica, e cada vez mais, né, os reguladores exigem que esses riscos sejam agora um pouco mais granulares, para que as empresas possam falar dos riscos sociais, dos riscos ambientais, inclusive uma categoria específica de riscos relacionados ao tema de mudanças climáticas, né? E aí, eu comentei um pouquinho isso em relação a essa conexão com as demonstrações financeiras, mas é de fato a quantificação desses impactos, né? Hoje a gente pode ter uma avaliação mais qualitativa, né, de quais são os principais riscos socioambientais que podem afetar os números, e mais né, e a tendência é que isso tenha que ser de uma maneira quantitativa, né? Então a SEC pede até por linha do balanço, do resultado, pelo menos na minuta, né? Mas isso acaba sendo algo que ainda está sendo discutido, vai ser um desafio grande para as empresas, né? Então, agora passando aqui para falar um pouquinho das normas, né? Então a gente tem o International Sustainability Standard Board, né, que o Ardito acabou comentando, que inclusive a gente já tem um órgão espelho aqui no Brasil, que é o CBPS, já lançou 2 propostas de normas, né? Então havia inclusive a expectativa de que essas normas estariam já disponíveis no final de 2022, mas até mesmo pela complexidade e pela quantidade de comentários que foram recebidos, o ISSB acabou atrasando um pouco esse cronograma, as normas finais não saíram no final de 2022. A expectativa é que ainda no primeiro semestre de 2023, pelo menos essas 2 primeiras normas saiam, né? E a tendência é que hajam aí outras normas para tratar de outras temáticas, como já é o caso na Europa, no qual você já tem um arcabouço, né, de diversas normas que já vão ser aplicáveis para as companhias operando na União Europeia. Então, os primeiros estándares que saíram foi o que nós chamamos de S1, que é basicamente uma estrutura central de como as informações de sustentabilidade devem ser produzidas, como falar de riscos, como falar de oportunidades, falando também da questão da governança sobre desses temas socioambientais, falando que tipo de KPI é esperado, enfim. Então, fazendo um paralelo aí ao IFRS, é como se a gente estivesse falando do IS1, do IS8, que dá essa
vamos dizer assim, o guidance mais geral em relação aos standards específicos, né? Então, a tendência é que depois tem o S2, o S3, o S4, assim por diante, mais de uma dezena de standards são esperados. E aí, quando nós falamos especificamente dos temas de clima, até por esse fato, por esse assunto ser um assunto importante e crítico para o planeta, até essa semana especificamente, o relatório do IPCC, que é o órgão da ONU, trouxe essas questões, mais uma vez, das preocupações em relação às mudanças climáticas. O ISSB também optou por tratar esse aspecto de clima como uma prioridade, como sendo o primeiro standard a tratar de um tema específico. E aqui sim, né, ele pede, né, uma avaliação das empresas em relação, principalmente, quais são os riscos climáticos, se existem oportunidades, como que a companhia mede as emissões, que é algo que acho que a Ana vai poder trazer um pouco da experiência dela, do que a gente tem hoje, principalmente, né, porque já que a gente usa o GHG Protocol como critério principal para a questão das emissões, mas a proposta do ISSB é usar o critério efetivamente do GHG Protocol, que é o critério internacionalmente mais aceito para a mensuração dessas emissões, mas já trazer essas informações de uma maneira mais padronizada, né? Então, acho que aqui os próximos passos, realmente esperar a emissão final desses pronunciamentos, né? E aí vai depender, né, a adoção do ISSB por cada uma das jurisdições, vai depender das discussões em cada um dos territórios. Por exemplo, no caso do Brasil, o CBPS vai discutir a aplicabilidade disso no Brasil, para quais empresas, em qual cronograma, enfim. Então, a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Com base aqui na nossa avaliação dessas propostas, e também das discussões que nós temos acompanhado no Brasil e no mundo, acho que aqui alguns aspectos interessantes sobre essa norma. Então, acho que a primeira questão é, da mesma forma que o IFRS, esses pronunciamentos eles têm uma estrutura que eles são baseados em princípios, né, quando comparados principalmente com a proposta da SEC, aí você percebe até pelo número de páginas, né? A proposta da SEC tem mais de 400 páginas, essa proposta do ISSB é uma proposta mais objetiva, então, por um lado, eu acho que facilita um pouco, mas, por outro, de fato, vai depender de algum, vamos dizer assim, de julgamentos, né? Por parte das empresas. A gente tem aí toda uma questão de discussão da complexidade de definição de materialidade, quando nós falamos de temas socioambientais, né? Hoje a gente tem aí principalmente quando a gente fala de DFs, né? A definição de materialidade acaba sendo uma coisa um pouco mais objetiva, né? Até mesmo porque a gente está falando exclusivamente de aspectos financeiros e que podem ser aplicados de forma uniforme para todo o balanço, obviamente não tirando a complexidade de fazer isso, mas quando você olha para temas socioambientais, temas não financeiros, de fato o detalhamento que é requerido é muito maior, porque você acaba falando de uma materialidade que normalmente é definida para cada um dos temas materiais, né? Então, de fato, nós não estamos falando simplesmente de aspectos, né, de mensuração monetária, mas nós estamos falando de uma série de indicadores que permeiam muitas áreas dentro da companhia, né? Então, tem toda uma questão de materialidade sendo discutida, materialidade financeira, materialidade não financeira, o impacto causado pelas empresas. Então, acho que esse é um tema de bastante atenção e que a gente precisa observar qual vai ser o nível de guidance final dos standards, né? Aqui a gente tem toda uma questão também da entidade que reporta. Hoje, na prática, a gente percebe, olhando os relatórios de sustentabilidade que são reportados, eu observo uma falta de padronização em relação a isso, né? Ou seja, hoje, para as demonstrações financeiras, existe claramente o que deve estar reportado, né? Eventualmente numa empresa, num grupo de empresas que apresenta demonstrações financeiras consolidadas, enquanto que quando a gente fala das informações financeiras, a gente percebe, né, que muitas vezes, e também mais uma vez não quero generalizar, mas muitas vezes as informações não financeiras não seguem os mesmos critérios, principalmente de consolidação e de definição daquilo que está sendo reportado, né? Então,
existe, né, de fato, a possibilidade das empresas divulgarem, né, quais são os critérios que estão sendo utilizados e não necessariamente esses dados conversam, né? Então, daqui para frente, né, quando a SSB solta suas normas, é esperado que, de fato, exista uma uniformidade do aspecto financeiro com o aspecto não financeiro, né? Então, acho que isso é um aspecto interessante a ser observado. Uma outra questão, né, que principalmente quando a gente fala de questões de clima, e isso aí a gente traz num framework que chama TCFD, essa questão de análise de cenários, né? Então, quando a gente fala principalmente de quais são os impactos, tratando do aspecto específico que estamos discutindo hoje, de mudanças climáticas, até mesmo pelas incertezas que nós temos hoje, as companhias, normalmente, elas operam, né, para mensurar os riscos, elas operam com diversos cenários, inclusive são cenários já pré-estabelecidos e que são trazidos, por exemplo, no próprio relatório do IPCC. Então, é um cenário que considera, vamos dizer assim, o aquecimento global como ele é hoje, né? E se nada fosse feito, o que aconteceria daqui 10, 20, 30 anos, e alguns cenários que considera, vamos dizer assim, se de fato as atividades de mitigação desses riscos do aquecimento global foram bem sucedidas, e aí esse cenário, se, por exemplo, a temperatura tiver um aumento até 2 graus centígrados quando comparado com os níveis pré-revolução industrial, 1,5 centígrado, assim por diante, né? Então, isso traz uma complexidade, já que não é essa projeção dos efeitos das mudanças climáticas não é baseada em um cenário objetivo, porque esse cenário objetivo não é conhecido. Então, acho que isso é um aspecto muito relevante e importante que algumas empresas já estão trabalhando. E, finalmente, aquilo que eu comentei, principalmente quando eu falo da falta de comparabilidade entre as informações que são consideradas de diversas empresas, é basicamente cada empresa pode, de fato, né, ter alguma variação em termos de KPIs, de metas, de compromissos, de indicadores, mas que pelo menos haja determinados métricas-chave, principalmente aqui quando a gente está falando de emissões, que devem ser divulgadas, e essas métricas-chave deveriam ser preparadas de acordo com um critério uniforme. Então, você poderia, por exemplo, comparar o nível de emissões, né, por exemplo, por tonelada produzida da indústria A, com a indústria B que opera nesse mesmo segmento, né? Ou seja, ter de fato uma certa liberdade para as empresas construírem essas informações da maneira que vem construindo, mas, por outro lado, né, ter principalmente um aspecto mínimo, né, daquelas métricas que são consideradas chave, principalmente quando a gente olha para o TCFD, e que deveriam estar presentes em todos os relatórios. Então, acho que esse é um dos aspectos aí que a gente tem discutido, né? Quando a gente fala da proposta da SEC, é importante destacar que a base principal do que a SEC está falando tem uma conexão com o próprio SSB, né? Primeiro, porque também usa o GHG Protocol como vamos dizer assim, como a metodologia principal para a utilização, para a mensuração das emissões de gases de efeito estufa de uma empresa, e que também utiliza o TCFD como base, né? Então, o TCFD, na verdade, é um framework que surgiu principalmente para o mercado das instituições financeiras, né, por meio do Financial Stability Board, e o TCFD, basicamente, ele teria 4 aspectos principais, né? Então, o primeiro é como a governança de uma organização está desenhada para definir, né, de fato, como a companhia tratará desses assuntos, né, em termos dos direcionadores principais, em termos de compromissos, como a governança vai fazer a conexão dessas temáticas com a estratégia da companhia, quais são os riscos socioambientais e como isso se conecta com as demonstrações financeiras, e principalmente quais são as métricas que são utilizadas para a mensuração dessas questões, né? Então, essa base, o TCFD, esses 4 pilares principais, eles estão presentes tanto na norma do SSB como na norma da SEC, mas a diferença principal
é que existe uma tendência, pelo que nós observamos das propostas, é que o ICSB tem um guidance muito mais voltado a princípios, enquanto a proposta da SEC é mais granular e voltada às normas, tal como já é, de fato, uma tradição no mercado americano, né? Então, dando um exemplo prático para isso, né? Então, as duas normas pedem a avaliação de quais são os potenciais impactos de temas relacionados ao clima nas demonstrações financeiras. O requerimento do ICSB era um pouco mais genérico, enquanto que o da SEC fala especificamente em falar linha a linha do balanço e do resultado, qualquer potencial impacto acima de 1% nessas linhas, né? Então, obviamente, isso foi somente na proposta, já que esse 1% causou uma preocupação grande nas empresas. Eu não sei, né, a norma final, como isso vai ser tratado, porque esse foi um dos aspectos que foi mais observado pelos comentários, mas é nesse nível de granularidade, né? Então, as empresas teriam que ter uma metodologia para definir para mensurar e divulgar esses impactos num nível por linha de demonstração financeira e com um impacto potencial de 1%, o que realmente seria algo extremamente detalhado e desafiador, né? Então, acho que um outro aspecto também que a norma da SEC é mais detalhada é a questão, de fato, né, quando a gente fala aí de compromissos, de metas, e que companhias que já divulgaram isso publicamente, que já realizam essas análises de cenários, existe um requerimento de divulgação em relação aos planos de ação, para que os investidores possam entender, de fato, como aquelas metas, compromissos, enfim, foram construídos e o que a companhia já está fazendo para conseguir tratar desses eventos, né? Então, acho que isso também tem uma conexão até mesmo para evitar greenwashing, enfim, coisas dessa natureza, né? E, por fim, existe todo um detalhamento de que tipo de informação sobre as emissões de gases de efeito estufa são requeridas, né? E aí, falando um pouco do escopo 1, que são as emissões diretas, o escopo 2, mais relacionado a aquisições de energia, e também do escopo 3, se material, né? E aí tem uma série já de indicadores padrão que as companhias deveriam seguir em relação à temática de emissões, tá bom? Então, aqui agora a gente vai entrar, de fato, nessa questão de mensuração dos gases do efeito estufa, nossa experiência prática em relação a isso. Eu vou passar a palavra para a Ana, que vai poder continuar a apresentação. Isso, talvez estou pensando aqui em termos para não atrapalhar no meio da apresentação dela, eu sei que nós temos Bruna na linha que trata desse tema dos offsets e dos créditos de carbono. Talvez a gente escuta, ainda que essa norma fala explicitamente sobre a medição de emissões brutas, sobre emissões de gás com efeito estufa, achei que seria interessante a gente escutar de Bruno, que cuida dessa parte das compensações e dos créditos de carbono. E aí eu sei que Bruno só vai ter disponibilidade limitada até 10 horas. Então, talvez se ela poderia falar um pouco sobre esta área que tem gerado muito debate, inclusive sobre a qualidade dos créditos e que existe no mercado, já que o Brasil hoje em dia é um mercado voluntário. Talvez você poderia nos falar um pouco sobre isso, Bruno, porque a gente escuta muito sobre esta parte, e ainda que é interessante que não é obrigatório na norma, mas é um mercado desenvolvendo muito rápido aqui no Brasil. Perfeito, vamos trocar as ordens então. Bom dia a todas e a todos. Eu faço minha autodescrição aqui, sim, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, atrás de mim vão ter uma parede branca e 3 quadros azuis pendurados. Um prazer estar aqui de novo. Eu estou quase espaço cativo, né, Kyrian? Aqui. Está se tornando. Eu gosto muito de poder falar sobre esses temas, sou uma entusiasta
de mudanças climáticas, trabalho com isso há um tempo. Queria me chamar aqui para falar de offsets, mas antes eu vou dar uns passinhos para trás, só para colocar todo mundo na mesma página. Um ponto é que uma das normas lá nos Estados Unidos, a ISSB, estou falando certo, ela coloca uma norma para que os planos de transição, né, os planos de transição energética sejam divulgados pela empresa. Então, a empresa precisa divulgar os seus planos de transição, e uma das coisas que ela também precisa divulgar é como que ela vai usar os offsets dentro desses planos de transição. Então, já existe uma recomendação em normas de como fazer o reporte. Isso, acho que você está se referindo... Isso, você está se referindo realmente ao ISSB, que é a norma global, que em tese viria para o Brasil via o CBPS. E aí ela pede realmente para a companhia divulgar esta forma do plano de transição. E acho que é aí que entra essa inferência para o plano, que a gente sabe que muitos planos das empresas aí envolvem esse conceito dos offsets. Então, dado que a gente tem até uma possibilidade de que isso chegue ao Brasil, é bastante importante a gente poder falar sobre isso, e é bastante importante a transparência mesmo de todo o processo. Aí, continuando os meus passinhos para trás aqui. Quando a gente fala de offsetting, o que é importante todo mundo entender, né, as empresas entenderem, é que redução vem antes de compensação. Então, a empresa ela precisa ter uma meta de redução de emissão. E a redução de emissão é a redução das emissões próprias. E uma parte dessa redução de emissão, a empresa ela vai decidir como que ela vai usar o offsetting. Mas a redução ela vem primeiro. A empresa ela precisa mostrar uma clara trajetória de redução de emissão para poder usar os offsets sem cometer o greenwashing. Se uma empresa simplesmente usar offsetting sem estar reduzindo suas emissões, ela pode ser um alvo de greenwashing mesmo, de ser acusada de greenwashing. Então, isso é um ponto bastante importante. Aí, repetindo, né? Redução antes de compensação. E aí o offset ele entra nessa parte de compensação. E até trazendo um exemplo, uma das normas de estabelecimento de meta, que é mais reconhecida globalmente, que é o SBTI, coloca explicitamente que as compensações, que o offset não vale para o atingimento da meta SBT. Então, é uma indicação aqui do quanto que a redução ela é importante. E aí a compensação ela vai fazer parte da estratégia, e a empresa precisa deixar muito bem claro como que ela vai usar essa estratégia de offset. Então, esse acho que é um ponto importante, um passinho para trás importante para colocar todo mundo na mesma página aqui. Você quer fazer algum comentário, Kyria? Não, eu acho super interessante isso, porque a gente escuta de muitas empresas aqui, especialmente as empresas no setor agrícola, que eles têm, talvez eles sejam carbon positivo, mas o ponto é a norma foca na obrigação de redução, e até essas empresas vão ter vai existir a expectativa de todo mundo reduzir, e em vez de simplesmente dizer que estou fazendo offset, e é isso não quer dizer que você pode simplesmente ignorar as demandas climáticas. Perfeito. Esses pontos do carbono positivo, carbono negativo, elas também têm que fazer parte do processo de transparência da empresa, né? O que significa isso? O que está sendo considerado dentro da sua manifestação de que é carbono positivo, carbono negativo? Isso precisa estar precisa estar explícito o que está sendo considerado. E aí essas normas, elas chegam para colocar todo mundo na mesma linha. Eu acho ótimo que as normas estão surgindo e que as empresas vão ter um padrão de reporte mais bem estabelecido, até porque, puxando o que o Colombari tinha mencionado logo no início, investidores têm tido muita dificuldade de
considerar critérios ESG por conta de falta de transparência ou não confiabilidade das informações. Dado que a gente vai ter uma norma e que os dados vão ser mais confiáveis, acho que todo mundo vai se beneficiar com esses pontos. E aí eu vou puxar o ponto da transparência. O que vai ser super importante em termos de offsetting, quando uma empresa decidir usar o offsetting dentro da sua estratégia? É o reporte de maneira explícita. As emissões, elas são reportadas e elas precisam ser reportadas de maneira bruta e a compensação reportada de maneira bruta. Nunca reportar o líquido, porque isso gera uma falta de transparência imensa em relação aos dados. Um outro ponto de reporte super importante são os roadmaps mesmo, de como que a redução de emissão está sendo atingida. Então, esse é um ponto importante. Agora, falando mais de offsetting especificamente, quando uma empresa definir, né, usar offsetting, um ponto que tem sido muito falado é a qualidade do crédito. E a qualidade do crédito, enfim, recentemente, alguns de vocês devem ter acompanhado, mas saiu uma notícia falando de créditos de florestais sendo emitidos em áreas indígenas e não respeitando aquela comunidade. E eu acho, assim, a minha impressão é de que isso é minoria dos créditos, né? Mas imagina só uma empresa comprar um crédito de carbono para poder fazer uma ação positiva e acabar entrando num escândalo dessa magnitude. Então vai ser super importante prestar atenção na qualidade do crédito. Quem é o vendedor, tem uma confiabilidade, quais são as empresas que são mais confiáveis, que estão certificando esses créditos. Hoje a gente tem algumas empresas já que são reconhecidas por qualidade, mas mesmo dentro dessas certificadoras, ainda é importante se atentar a esses critérios de qualidade em termos do o crédito está realmente reduzindo emissão, a auditoria foi feita, todos os atores ali são idôneos, então isso vai ser bastante importante se atentar. E das certificadoras, eu vou citar algumas que estão sendo mais usadas. A Verra hoje é a maior certificadora no mercado voluntário, seguida de Gold Standard, e créditos do MDL também têm sido comercializados no mercado voluntário. Outro ponto que eu queria falar aqui é sobre dupla contagem. E aí, para falar de dupla contagem, eu volto para a transparência de como que offsets são usadas para a estratégia da empresa. E aí, empresas compradoras e as empresas vendedoras desses créditos precisam deixar muito bem transparente como que como que o crédito vendido é usado dentro da estratégia de quem vende e como o crédito comprado é usado na estratégia de quem compra, e garantir que a gente não tenha dupla contagem de benefícios dentro dessas estratégias das partes envolvidas. Então, esse é um ponto relevante. E o último ponto relevante que eu gostaria de trazer é em relação à aposentadoria e anos, né, é o vintage que a gente fala, né, do crédito. Vintage é o ano que o crédito foi emitido. Também é importante dar transparência a esses dois fatores. Se você está comprando um crédito de vintage mais antigo, é necessário informar que aquele crédito adquirido foi gerado em anos anteriores. E toda vez que um crédito for ser utilizado, ele precisa ser aposentado. Porque senão créditos, aí a gente volta para a dupla contagem, né? Eu fico indo e voltando, mas é porque os temas eles se correlacionam. Uma vez que eu uso esse crédito dentro da minha estratégia, eu aposento, porque eu garanto que ele não vai ser recomercializado. E
esses são os pontos principais que eu queria trazer aqui. E aí eu tenho uns minutinhos aqui para se alguém tiver dúvida. Isso, Bruno, isso é realmente novo nesse mundo de créditos e que me impressiona é a sofisticação das discussões neste mercado. Que quando você fala do vintage, você, pelo que entendo, por exemplo, você poderia ter créditos emitidos sobre períodos passados ou até que poderiam fazer referência a um projeto que inclusive envolve períodos futuros. Então, quando você começa a entrar nessas discussões, realmente tem que entender muito bem do que você está falando, de qual crédito, de qual tipo de crédito que você está falando, de qual período, inclusive, e quem está sendo impactado por esse crédito. Porque aí, do ponto de vista da gente do mundo contábil, tem muitos conceitos que, por exemplo, vou usar um crédito de um período diferente para compensar. Por exemplo, eu vou pegar um crédito de 2 anos atrás e vou usar esse crédito para compensar minhas emissões neste ano. Então, essa diferença de tempo e tipos de crédito é bastante sofisticado para a gente entender. Inclusive, acho que vai requerer uma divulgação de transparência muito bem feita para as empresas explicarem o tipo de crédito que estão usando e sua política de como que eles estão usando dentro da sua fase de transição, porque tem vários conceitos para a gente do mundo contábil que são sofisticados. Perfeito. Esse é um ponto relevante. O crédito de carbono, um ponto que eu não falei aqui, mas o crédito de carbono, ele existe. Um dos pontos principais do crédito de carbono é a adicionalidade. Então, o crédito de carbono ele só vai ser gerado se ele for adicional, que significa que esse valor obtido, né, a receita obtida com o crédito de carbono, ela é a viabilizadora do projeto, ou seja, sem o crédito de carbono, aquele projeto provavelmente não existiria. Então, esse é um ponto super relevante, é um jeito de viabilizar a redução de emissão. E poder comercializar vintages mais antigos é uma maneira de você dar mais possibilidade de rentabilidade para aquele projeto. Porque se ele tiver que comercializar toda a redução naquele ano específico, pode ser que ele não consiga e ele perca uma parte dos créditos que ele não conseguiu comercializar naquele ano. E, de alguma maneira, aquele projeto depende daquilo. Então, poder usar vintages antigos é uma maneira de fazer que os projetos, de registrar um projeto de carbono, seja mais rentável, né? Seja mais seguro para quem está gerando aquele crédito. E o crédito ele só vai ser gerado uma vez que foi monitorado aquela redução de emissão. Eu tive que monitorar, eu tive que verificar aquela redução de emissão. Então, a redução de emissão de fato aconteceu. E aí, a gente volta para a transparência de como que eu estou usando os créditos, porque aquele crédito foi de fato usado, mas aí a empresa que gerou o crédito, aquela redução de emissão, ela usou dentro da sua estratégia de redução de emissão, ou ela estava ali com créditos disponíveis, gerei créditos, eu tenho créditos para comercializar. É uma linha muito tênue mesmo, que a gente precisa de fato de uma norma para poder definir até, por exemplo, quantos anos eu posso voltar nos vintages. Na minha opinião, precisa ter um limite, né? Senão a gente vai ficar voltando para o passado, né, muito distante, e aí acaba que a gente não resolve o problema climático de hoje. Então... legal. Excelente, muito obrigado, Bruno. Achei importante que, já que estamos falando da medição das emissões e os offsets
fazem parte integral da transição de muitas empresas. Que você falasse um pouco sobre desse mundo dos offsets, que é um mundo à parte, que tem todas as especificidades e regras, e pelo que entendo que quando, nesses casos, os certificadores que determinam as regras. Então, se você vai utilizar a Verra, você vai estar utilizando as regras da Verra, tipo, aí você vai ter que seguir e avaliar se aquelas regras são adequadas para o seu plano. Então, eu achei super interessante para complementar nisso, porque isso meio que vem mão dado com o tema de medição das gases com efeito estufa bruta. A gente até inverteu a ordem aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou precisar sair para um outro compromisso. Eu fico à disposição se tiverem mais dúvidas. Quero concluir dizendo que eu acredito no mercado de carbono. Eu acho que é uma maneira de viabilizar e a gente conseguir, de fato, alcançar reduções de emissões, chegar no net zero. É uma maneira de viabilizar. Então, né, empresas usarem estratégias de descarbonização que envolvem offsetting de alguma maneira faz sentido, e isso precisa ser bem estruturado tecnicamente para que as empresas não incorram em erros, e estruturado não só, né, como que isso vai ser usado na estratégia, mas também como que esses créditos vão ser comercializados para quem vende, como que isso vai ser adquirido para quem compra, para que nenhuma empresa se pegue em situações desagradáveis de greenwashing no futuro. Legal, muito obrigado, Bruna. Ana, desculpa, eu atrapalhei sua apresentação, acho que agora está de volta para você. Não, tranquilo, acho que é importante essa discussão que a Bruna trouxe para a gente também, mas enfim, né, falando de ambiente regulatório, de como reportar essas informações, antes de mais nada a gente precisa entender como mensurá-las, né, e enfim, ter aí uma base de como de como conseguir as nossas emissões para pensar em reduções, compensações e tudo mais, e é o que eu vou abordar um pouquinho agora com vocês sobre qual metodologia utilizada e como que a gente mensura essas informações, né, bem basicamente falando. Antes de mais nada, só para contextualizar, né, queria explicar aqui, trazer a introdução do que é, né, o efeito estufa, que ele nada mais é do que um fenômeno natural do nosso planeta, que são gases que estão na nossa atmosfera, que vão permitir com que a gente não tenha um resfriamento excessivo, né, do planeta Terra. Porém, a atividade humana vem emitindo muito mais desses gases agora, né, principalmente após a Revolução Industrial aí. Então, a gente está tendo maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, consequentemente, a gente tem maior retenção de calor, e aí a gente chegamos no aquecimento global, né, que já é uma temática discutida há algumas décadas aí, e como vocês bem já comentaram, a gente tem publicações recentes que demonstram que a gente está praticamente numa corrida contra o tempo, uma vez que o cenário menos pior seria a gente adotar um aquecimento de, no máximo, 1,5 graus, né, de aumento da temperatura, porém já temos aí estudos que sinalizam a probabilidade da gente ter um aumento de temperatura ainda maior. Então, isso só vem a corroborar com a importância dessa temática e do engajamento de todas as empresas e organizações nesse tema. Então, falando um pouquinho de como que a gente, né, qual a metodologia utilizada, a gente, como já foi comentado pelo próprio Columbari, utiliza o GHG Protocol, que inclusive tem a sua versão adaptada ao cenário brasileiro, que é o Programa Brasileiro GHG Protocol. Mas, basicamente, aqui, né, a gente tem algumas pequenas definições. Então, primeiro, quais são os gases considerados como gases de efeito estufa, né? A gente vai ter o dióxido de carbono, o CO2, o metano, que é o CH4, o óxido nitroso, que é o N2O, o hexafluoreto de enxofre, que é o SF6, os hidrofluorcarbonos, que são os HFCs, e os perfluorcarbonos, os PFCs, né? Então, são esses os gases que estão ali na nossa atmosfera, conferindo uma proteção do resfriamento excessivo, mas no nosso caso aqui, por conta da nossa atividade na Terra, já causando aí o aquecimento global. As informações de emissões, elas vão ser, né, segundo a metodologia do GHG Protocol, separadas em escopos. Então, a gente vai ter escopo 1, 2 e 3, como também já foi comentado,
o que define, né, o que diferenciam esses escopos. Escopo 1 são as informações diretas da empresa, ou seja, são emissões às quais pertencem a mim, né, a empresa que está fazendo ali, empresa, organização, enfim, que está fazendo o seu inventário, são as emissões que realmente pertencem a mim, as quais eu controlo. Escopo 2 e 3 são emissões indiretas, ou seja, são emissões que são uma consequência da minha atividade, mas que são controladas, que são pertencentes a outras organizações, tá bom? O escopo 1, ele vai se dividir em algumas categorias, o que vai permitir que a gente consiga ter, né, ações específicas a depender da atividade emissora mais representativa ali, conforme as categorias plotadas. O escopo 2, ele vai vir especificamente trazendo as informações de emissões indiretas relacionadas ao consumo de energia, né, energia elétrica, térmica, enfim. E o porquê que a gente tem um escopo 2 separado, né, com essas informações de consumo de energia apartado das demais indiretas. Primeiro, porque todo mundo precisa de energia para operar, então geralmente é uma informação relevante a ser analisada e também traz com que a gente olhar para isso separadamente ajuda a gente a especificar, né, quais são as oportunidades e os riscos associados especificamente a estas emissões de consumo de energia. E aqui também existe um poder de ação de, enfim, troca de transição energética, como já foi comentado. E o escopo 3, então, ele vai ser o escopo que vai ser onde vão vir todas as informações de emissões demais indiretas, né? Então, todas as atividades que a gente dependa e sejam uma consequência da atividade principal da empresa que está reportando as suas emissões estarão aqui no escopo 3. E aí a gente entra um pouquinho na questão da complexidade desse escopo, né? Ele, pela sua abrangência, já é complexo em si e também pela dependência de informações de terceiros, como vocês também já comentaram, o escopo 3 ele vai depender de informações de terceiros, né? Ou enfim, de conseguir esses dados de emissões de maneira mais indireta do que o escopo 1 e 2, então ele também se torna um escopo bastante complexo de ser mapeado pelas empresas aí, pelas organizações que estão fazendo seus inventários. Isso, Ana, você poderia comentar, eu achei essa gráfica muito interessante, porque, de novo, a gente que é do mundo contábil e a gente discute, de novo, usa essa palavra controle, e quando a gente fala de controle, a gente fala de controle quando eu controlo uma empresa, que eu controlo as operações da minha empresa. E aqui nós estamos discutindo que na realidade, você é responsável por todas essas emissões que estão, desculpa, 2 e 3, que não é sua empresa que gera, que são outras empresas e outras operações que estão gerando, mas tudo isso está na sua conta, porque sua operação está causando todos esses impactos. Então, eu acho interessante, do ponto de vista da discussão do clima, que você tem que ampliar a sua visão para já considerar tudo parte do upstream e downstream, e tudo isso cai dentro da sua conta que você tem que responder você tem que divulgar para o público. Exatamente, Kiran. E é importante, né? A importância do escopo 3 é justamente mapear esses além do nosso controle, porque quando a gente analisa os dados, inclusive, a gente percebe que o escopo 3 é o mais representativo em emissões. Então, é onde está o maior quantitativo de emissões, primeiro, por conta da abrangência, né? Você vai inserir aqui todas as emissões indiretas, mas também porque demonstra o cenário real daquela empresa, no sentido de que, para aquela atividade específica que a empresa ou a organização está exercendo, ela tem todo um embasamento por trás de fornecedores, né? De necessidade de outras atividades, que também vão ser emissoras aí, que sem elas o negócio em si, o core do negócio não existiria. Então, é super factível trazer para a conta da empresa que está reportando as informações, uma vez que isso o que a gente pode entender é uma emissão consequência da atividade principal que ela exerce, né? E aí aqui já pegando... Pode falar. Desculpa, outra coisa que fiquei pensando em termos da amplitude que nós estamos discutindo de medição, porque na hora que você fala imagina, vamos supor que a gente já tem essas regras e todos eles requerem medição no escopo 1, 2 e 3. Então, mas quando você pega o conceito de que essas medições estão pedindo para medição de emissões dos fornecedores e às vezes dos clientes, você vai, vamos supor, ainda que o Brasil fosse limitado às empresas listadas, ainda assim, eles vão pegar seus clientes e seus fornecedores e você vai acabar tendo um impacto enorme em termos do mercado em geral, em termos de medir essas emissões de gás como efeito estufa. Aí você vai ter basicamente
por exemplo, você começa a pegar um banco vão ter que medir vão pedir para emissões de seus clientes. Então, você acaba tendo um impacto cascata que todo mundo vai ter que aprender a medir emissões, e isso vai acabar sendo, ou seja, para quase a amplitude disso, não sei qual porcentagem das empresas que você vai pegar, mas parece que vai pegar a grande maioria das empresas, sejam eles sujeitos a essas normas diretamente ou não. Sim, sem dúvida. E a importância do escopo 3, ela vem também nessa frente, porque mesmo que você tenha uma empresa que ainda não está olhando para essa temática, mas ela é um fornecedor seu de serviços, e você precisa, né, mapear isso, você acaba forçando com que os demais players do mercado aí também estejam engajados na temática. Então, a ideia e a importância do escopo 3 também é essa, né, que você envolva todas as pessoas, e no fim do dia a gente está falando aqui que deveria ser uma temática para a gente ter, né, esse escopo 3 cada vez mais desenhado, cada vez mais completo, deveria ser como se fosse uma língua universal no planeta inteiro, com todo mundo entendendo o que é isso e conseguindo dimensionar as suas emissões. E aí, então, se for própria, né, se for uma questão, eu estou fazendo meu inventário, isso aqui é controle meu, eu vou colocar no meu escopo 1, o que for controle apartado, né, outra empresa controla, mas eu dependo dessas informações, vai para o meu escopo 3 ou 2, a depender do insumo que eu estou falando. E aí lá para outra empresa que no meu escopo entrou no 3, para ela vai ser o 1 quando ela fizer o inventário dela. E aí nisso a gente também vai evitar o que eu vou comentar daqui a pouco, a questão de dupla contabilidade. Mas, sem dúvidas, o escopo 3 é o que vai mais movimentar o engajamento dessas empresas no mercado aí, para quando a gente precisar ter, né, vir essas regulamentações chegarem na conclusão de quem vai precisar reportar esse escopo obrigatoriamente falando. Até porque até hoje é tudo voluntário, né? E inclusive o escopo 3, pela própria metodologia, não é obrigatório, mas a gente vê uma movimentação aí querendo mudar esse cenário. Isso, e eu fico aqui pensando, o mero fato que nós temos todos os principais normatizadores, ou seja, você tem os americanos pela SEC usando essa norma, você tem os europeus via IFRAG usando a mesma norma, aí você tem globalmente pelo ISCB que vai vir para o Brasil, também nas normas locais, aí você acaba tendo, ou seja, além de você pegar as empresas no upstream e downstream, você acaba pegando medição quase que global dentro desse aspecto, porque você tem todos os principais normatizadores do mundo pedindo para medir isso, que acaba pegando tanto as empresas medindo quanto os seus fornecedores e clientes. Exato. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? A gente não tem mais como não olhar para a temática, não tem como a empresa vizinha fazer e a fornecedora não. A gente realmente vai ter que olhar para isso, nem que seja para obter esses dados a princípio, né? Para empresas que estão aí no início do engajamento na temática, nem que seja de uma maneira de obtenção de dados mais indiretas, é claro que baseadas em bibliografia, enfim, tudo que a gente tem aí de arcabouço bibliográfico falando sobre isso, mas a ideia é justamente ver todo o mercado se movimentando em relação à temática de emissões, para a gente ter de verdade o dimensionamento total disso, né? Porque se eu falo do meu e o meu vizinho não está falando do dele, fica difícil a gente entender qual que é o impacto global de todas essas questões, né? Legal. Beleza. Aí só para deixar claro aqui terminologias, né? Quando a gente está falando do escopo 3, além de toda essa complexidade de discussão que ele gera, a gente divide, né, ele em upstream e downstream. O que seria o upstream? São todas as atividades que eu preciso que ocorram antes da minha atividade principal. Então, por exemplo, eu produzo um certo produto e aí eu preciso de uma matéria-prima para isso. Para a aquisição dessa matéria-prima, para essa matéria-prima chegar até mim, isso seria o meu escopo 3 upstream. E a partir do momento que eu já tenho o meu produto feito e eu preciso distribuí-lo, armazená-lo, analisar o ciclo de vida dele, isso vai entrar na divisão downstream do nosso escopo 3, tá bom? Então, basicamente, o limite é a atividade principal. Se está antes da atividade principal é upstream, se está depois da atividade principal da empresa que está realizando o seu inventário é o downstream. Posso só fazer uma observação, Ana, nesse claro. particular? Eu acho que o importante aqui é a gente destacar que isso vai depender muito do segmento de atividade das empresas, né? A complexidade dessa mensuração. Então, por exemplo, quando a gente pega o varejo, está mais para o final da cadeia,
o upstream ele é enorme, né? Você tem aí várias camadas, né? Várias frentes que têm que ser analisadas, e a maior parte das emissões, normalmente, das empresas de varejo está no escopo 3. E aí a complexidade, por exemplo, de uma empresa do varejo, não só mensurar, mas também fazer qualquer tipo de plano para redução dessas emissões, porque ela pode influenciar, mas não tem o controle direto sobre essas emissões, né? Enquanto que se você pegar uma outra atividade mais de base, como, por exemplo, a indústria química ou uma atividade de mineração, a tendência é que o escopo 1 seja mais representativo e ela dependa menos do upstream, mas, em compensação, o downstream se torna mais complexo, né? Então, acho que a questão do segmento de atuação, né, onde cada um de nós aqui operam, né, ela é fundamental para entendimento da complexidade e, principalmente, dos planos de ação para essas mensurações. Só queria fazer esse comentário. Pode seguir, Ana, desculpa. Imagina, com certeza, Maurício. E tem uma questão que é importante, que é relevante nessa temática também que você comentou, que é a questão de terceirização de serviços, né? Então, às vezes eu tenho uma atividade mais de segundo setor aí, mas eu terceirizo muitos meus serviços e aí eu tenho prestadores, né, que estão dentro da minha planta, enfim. Isso vai também entrar numa discussão na hora que a gente for montar o inventário, de onde devem ser colocadas essas informações de terceiro, se ela é realmente escopo 3, se ela não, se ela é meu escopo 1, uma vez que essa atividade de terceiro está dedicada, enfim. E esse mapeamento de onde devem ser colocadas as atividades emissoras, né? Se é escopo 1, 3 ou 2. O 2 é mais tranquilo, né? Porque a gente está falando de uma coisa bem específica, mas o 1 e o 3, eles sempre dão espaço para discussão, mas esse mapeamento ele é muito importante para a gente evitar dupla contabilizações, que nem eu comentei, e até porque também as duplas contabilizações elas vão impactar diretamente aquilo que a Bruna comentou no mercado de carbono, né? Eu não posso ter duas organizações ou mais pleiteando o mesmo crédito, que seria a situação se a gente tivesse uma dupla contabilização, né? Então, é importante dividir essas informações nos escopos e saber mapeá-las onde elas realmente devem estar também por conta dessas questões, além de que, geralmente, como já foi comentado, o escopo 1 é onde as empresas apresentam maior poder de ação, né, para redução de emissões, tá? Então, no fim do dia, a gente consegue, né, só para exemplificar aqui para vocês, eu tenho um fornecedor de serviço e essa emissão dele vai entrar no meu escopo 3, mas quando ele fizer o inventário dele e falar sobre as emissões dele em específico daquela atividade, vai entrar no escopo 1 dele, a gente evita a dupla contabilização. E também pela metodologia a gente não soma, né, as informações 1 mais 2 mais 3, a gente sempre reporta em separado justamente para evitar esse cenário, tá bom? O escopo 3, na verdade, se eu for fornecedor de mais de uma empresa, eu posso estar inserida no escopo 3 aí de todos os inventários que essas empresas venham a realizar, é claro, guardadas as devidas proporções conforme o serviço que é prestado, né? E aí, passando um pouquinho mais para a questão técnica de quantificação, né, dessas emissões, aqui bem basicamente, tá, gente, existe, como a gente já comentou, toda uma metodologia por trás disso, existem diversas ferramentas de cálculo que são utilizadas para conseguir mensurar esses gases, mas basicamente o que a gente precisa, né, quando a gente vai falar de cálculo, é do dado primário, ou seja, aquele insumo que eu estou consumindo que tem capacidade emissora, então aqui o meu litro de diesel, de gasolina, de etanol, quantidade de energia elétrica, enfim, quantidade de gases refrigerantes que eu estou consumindo na minha operação, ou enfim, que eu preciso para ter o meu produto final. Cada um desses insumos vai ter um fator de emissão específico. Então, né, o diesel ele vai emitir CO2, metano e óxido nitroso. Então, para cada um desses gases eu vou ter um fator específico em relação ao diesel. Eu vou fazer uma multiplicação da quantidade que eu estou consumindo vezes esse fator de emissão. E aí eu vou ter a minha emissão em CO2, em metano e em óxido nitroso. Posterior a isso, para quando a gente faz o reporte dessas informações, a gente usa uma unidade única, né, que é o CO2 equivalente, que a gente chama. E aí, para transformar metano em óxido nitroso em CO2 equivalente, a gente precisa multiplicar esses dados aí pelo fator de conversão desse gás em específico, que é o que a gente tem aqui nesse citado do inglês, o GWP, ou potencial de aquecimento global. O que é o potencial de aquecimento global? Ele vai mostrar para a gente o quanto que um determinado gás, né, de efeito estufa, retém de calor quando comparado com a mesma quantidade do CO2. Então, basicamente, eu estou
traduzindo todas as informações que eu tenho de emissões de diferentes gases, tudo para CO2, e aí a gente tem o CO2 equivalente, que é nessa unidade que são feitos os reportes de emissões, tá bom? Então, no final, a minha emissão vai ser a soma, né, da emissão de CO2, de metano, de óxido nitroso, tudo isso convertido para CO2 equivalente, ok? E aqui é bem geral mesmo, né, porque a gente tem diversas particularidades aqui nos cálculos, desde conversão de unidades até necessidade de, a depender do setor específico, fatores de emissão específicos também. Então, esse aqui é só para a gente ter um panorama geral de como é feita essa quantificação. E aí, pensando um pouquinho, né, sobre o cenário de mensuração de emissões, que é o passo inicial, né? A gente precisa primeiro mensurar para conseguir tomar ações depois daquilo, porque a gente só consegue gerir aquilo que a gente conhece. A gente, claro, vai ter alguns desafios. Aqui temos uma lista não extensiva dos desafios, mas com certeza a gente percebe até pela pesquisa inicial que a gente fez aqui no nosso encontro que é necessário cada vez mais engajamento na mensuração, né? A gente ainda tem muitos setores e muitas empresas que estão fora dessa mensuração, ainda não conseguem enxergar qual é a sua intensidade de emissão, né? Feito esse engajamento, então, ainda é um desafio, apesar de estar vindo crescendo aí com o tempo. Quando eu penso em fazer o meu inventário, né, a primeira coisa que é o maior desafio é mapear todas as minhas fontes emissoras. Então, eu tenho que pensar em todo o meu processo produtivo, tudo que envolve a minha atividade, mapear todas essas fontes e aí para conseguir começar a quantificar, né? E aí é claro que quanto mais refinado eu tiver o meu dado primário, que é aquele insumo que eu estou consumindo, que eu dependo daquilo para a minha atividade, quanto maior o meu controle em relação a esse dado, quanto mais eu consigo esse dado diretamente, sem necessidade de estimativas ou premissas, melhor eu vou ter a exatidão da minha emissão também. E aqui, como eu comentei no slide anterior, a gente tem fatores de emissão, a gente tem um arcabouço bibliográfico gigantesco aí de fatores de emissão, mas a gente pode ter fatores de emissão específicos, né? Então, eu tenho, por exemplo, no caso do Brasil, eu tenho fator de emissão específico para o nosso combustível, uma vez que o nosso diesel e gasolina, eles são uma composição. A gente tem o biodiesel e a gente tem a mistura com etanol no caso da gasolina. Então, eu tenho fatores específicos conforme o cenário, conforme o país, conforme a própria atividade da empresa. Eu tenho empresas que precisam, inclusive, de consultorias ou conhecimentos técnicos para realizar o cálculo, para encontrar o seu próprio fator de emissão específico para aquela atividade ou para aquele item que está sendo consumido ali. Então, quanto maior específico for o meu fator de emissão, quanto maior o meu controle de dado primário, né, um controle mais refinado, mais exatidão eu trago para a minha quantificação de emissões. E aí, aquilo que a gente já vem comentando no encontro todo, né, a questão do escopo 3, que com certeza é um desafio, envolver todos os fornecedores, né, conseguir, de certa forma, amarrar, que a gente consiga ter essas informações dos fornecedores, porque, infelizmente, hoje em dia, o que a gente enxerga no mercado ainda são empresas engajadas na temática, porém, os seus fornecedores, talvez com engajamento um pouco menor ainda, não conseguem fornecer as informações necessárias. Então, aí, aqui a gente vai entrar na obtenção de dados indiretamente, o que com certeza afeta a exatidão das informações, que não é errado de ser feito, mas não é o ideal. O ideal seria que a gente tivesse todo mundo mapeando certinho aí as suas emissões e conseguissem reportar com maior exatidão. E aí, por fim, fazendo já o gancho com o que a Bruna explicou para a gente antes, é claro que a partir do momento que eu tenho meu inventário, que eu aprendi a mensurar, que eu consigo ter, né, a minha intensidade de emissões frente ao meu negócio, frente à minha operação, eu vou conseguir ir atrás de medidas de redução e, não sendo possível a redução, de compensação. E aqui acho que o highlight é importante, porque realmente a redução tem que ser a prioridade, porque uma vez que eu estou falando de redução, eu estou realmente falando de deixar de emitir gases de efeito estufa, e quando a gente fala de compensação, nada mais é que eu continuo emitindo, mas eu compenso de alguma forma. Então, a compensação não é a melhor opção, mas, enfim, em não podendo reduzir, a gente busca a compensação. Isso. Pode falar. Acho que isso seria super importante, porque essas normas, ou seja, todo mundo vai estar reportando as emissões brutas obrigatoriamente, porque essa norma, ou seja, essa norma ela é focada em medir as emissões de gás com efeito estufa bruta. E aí, ou seja, aí isso vai ser tipo a primeira linha lá em cima que todo mundo reportando e pessoas vão estar querendo ver a redução naquela primeira linha. A discussão que vem, a discussão do programa de transição
e os offsets, acho que é uma discussão secundária. Acho que então, ainda para aquelas empresas que têm saldos positivos, o ponto é que eles vão estar reportando a linha bruta, e aí acho que vai existir uma expectativa de redução das emissões brutas. Sim, até por conta, até a Bruna comentou, né? A questão da gente trazer as informações brutas, tanto de redução quanto de compensação, de geração de crédito aí, é justamente isso, para você não tendenciar a visão, né? Porque senão, de repente, a empresa está lá emitindo 1.000 toneladas de CO2 equivalente no seu escopo 1. No ano seguinte, ela reporta 100. Mas isso não quer dizer que ela só está emitindo 100. Ela pode ter emitido os mesmos 1.000, só que ela compensou o delta, né, os 900. Então, assim, é importante que as informações venham brutas e as análises sejam feitas em cima dos dados brutos, justamente para não tendenciar a interpretação dos dados por terceiro, né, pelos stakeholders. Não. Legal. E aí, pessoal, esse é um panorama bem geral de como é a metodologia e bem simplista de como é o cálculo. Fico à disposição também de vocês, caso queiram comentar um pouco mais, se engajar um pouco mais na temática da técnica de mensuração, estou à disposição. Muito obrigada. Legal. Muito obrigada, Ana. E acho que com isso vamos para Ardito. Ardito, talvez se você poderia nos falar um pouco sobre esse desafio, talvez, de reportar para esses relatórios, novos relatórios ESG, já considerando que você está envolvido nesse grupo do CBPS, que está trazendo esse novo padrão de relatório para o Brasil. E o fato é que nós estamos muitas décadas para chegar no padrão de demonstrações financeiras e práticas contábeis que nós temos hoje. E como que você vê esse desafio agora de criar relatórios ESG de alta qualidade que dentro de um prazo de poucos anos? Legal, Kiran, obrigado pela pergunta. Antes de começar, só deixar um disclaimer, né? O que eu vou passar aqui se refere às minhas opiniões, né? Não é especificamente ou não representa necessariamente a opinião do CBPS em si, mas eu vou passar um pouco da minha experiência e o que eu tenho visto. Então, o que a gente, quando se faz uma comparação, por exemplo, de IFRS ou CPCs, né, normas CPCs de demonstrações financeiras, quando a gente fez a transição para IFRS completo, lá em 2010, comparativo 2009, a gente já vinha fazendo, a gente já tinha contabilidade. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Acho que alguém está fazendo... Ele talvez pedir para os outros panelistas, talvez coloquem no muro, acho que está tendo barulho no fundo vindo de outro lugar. Mas, desculpa, pode continuar. Então, a gente sempre teve contabilidade. Então, as empresas sempre fizeram contabilidade de alguma forma. A gente tinha contabilidade brasileira, né? E tinha demonstrações... Desculpa. Acho que está vindo da sua mesa. Acho que eu não sei se isso. Acho que está raspando contra a sua... Melhorou agora? Isso, agora melhorou. Acho que estava raspando contra a sua camisa. Desculpe. Então, a gente sempre teve contabilidade, as empresas faziam contabilidade, as empresas preparavam demonstrações financeiras. Então, o que a gente teve, na verdade, foi uma mudança de linguagem. O que a gente tem agora, e o desafio grande que a gente tem agora, é que a gente tem... algumas empresas já têm uma maturidade grande no reporte de informações de sustentabilidade, relatório de sustentabilidade, nas mais diversos frameworks, mais diversos aplicações, na sopa de letrinha que o Colombari e a Ana comentaram, mas muitas empresas, eu acho que a grande maioria, ainda não começou nem a identificar, né, quais tipos de informações são necessárias e que tipo de report vai ser feito. Então, acho que a grande diferença que a gente tem quando a gente faz uma comparação, né, da adoção de IFRS no Brasil e o que vai ser a adoção das normas ISSB por meio das normas do CBPS aqui no Brasil, eu acho que é esse aprendizado que a grande maioria de nós ainda vai ter que passar para identificar que tipo de informação é necessário levantar e o que vai ser divulgado nos relatórios de sustentabilidade. Legal. E você pode nos explicar um pouco da abrangência desses relatórios sustentáveis, que
por enquanto estamos vendo que tanto o SEC quanto o ISSB estão focados na norma sobre clima, enquanto o IFRAG tem mais 10 normas. E aí você pode esperar o que a gente pode esperar do futuro dentro desses modelos de relatórios ESG? Sim. ESG ele cobre 3 pilares basicamente, são muito amplos, né, muito abrangentes, que é ambiental, né, environmental, social e governance, né? Desde antes da criação do board lá do ISSB e já nas discussões que tinham, e a gente vê isso em papers emitidos pela IFRS Foundation, né, a gente tem membro do board do IASB, Nick Anderson, falando da necessidade de ter consistência entre demonstrações financeiras e temas IFRS. Sempre foi falado que o tema de mudanças climáticas ele é mais urgente. A gente já teve muita discussão em anos anteriores, não especificamente com relação a normas, mas, enfim, a atitudes, né, e ações na parte social, exemplo, inclusão e diversidade. E agora a gente vê muito destaque em mudanças climáticas. Então, já era assim até antes da criação do ISSB, e quando da criação do ISSB, eles fizeram um statement dizendo o seguinte: o ISSB vai emitir normas que vai cobrir todos os 3 pilares. Então, não só mudanças climáticas, mas temas sociais e temas de governança também. Aliás, temas de governança, se a gente olhar do ponto de vista puro, ele abrange todos os outros, né? Mas isso é para outra conversa. Enfim, só que como o tema de mudança climática ele é mais urgente, a prioridade nesse momento vai ser mudanças climáticas, e uma vez endereçadas as normas de mudanças climáticas, aí o ISSB vai trabalhar nos outros pilares também. Eu não sei exatamente como, quando, né? Mas tem statement oficial do ISSB falando que teremos normas cobrindo os outros pilares também. Legal. E talvez as grandes dúvidas que a gente tem acho que parece que é quase uma corrida para ver quem vai emitir as normas de modelo final primeiro, e que agora a gente tem 3 normatizadores grandes, de europeu, global e americanos, com minutos na mesa faz meses, e a gente esperando para ver quem vai finalizar a sua norma primeira. E talvez aí que vai gerar muito barulho na hora que começa a sair essas normas. E você tem algum tipo de ideia de quando que podemos esperar a finalização dessas normas? Olha, eu acompanho mais as normas do ISSB, de alguma forma IFRAG, e eu acompanho o que está sendo divulgado do SEC com um pouco mais de distância. Mas do ISSB especificamente, eu estive em Montreal no mês passado, no IFRS Sustainability Symposium, representando o CBPS, e lá o Emmanuel Faber, que é o chair do ISSB, ele comentou que na reunião de fevereiro do ISSB, eles tinham finalizado o processo, né, de discussão das normas. Aquela expectativa que o Colombari comentou aqui de emitir no final do ano passado se arrastou um pouco mais, mas da velocidade que está indo, eu acho que não é nenhuma crítica, né? A gente tem que aplaudir essa iniciativa. Então, em fevereiro, eles finalizaram as discussões no board, e a expectativa é que a emissão das normas do ISSB saiam, como o Maurício Colombari comentou, até o final desse segundo trimestre nosso. Então, até 30 de junho, existe a expectativa de que as normas do ISSB sejam emitidas, essas 2 primeiras, né? A IFRS S1 e a IFRS S2. Pelo que eu acompanhei da SEC, a expectativa é que seria no mês de abril a emissão para aplicação ainda em 2023, né? E reportando a partir de 2024, né? Sobre as informações de 23. Agora tem uma diferença, né? O ISSB não é um regulador. O ISSB é um standard setter, assim como o IASB é um standard setter. Então, vai depender das regulações ou dos reguladores locais a aplicação dessas normas aqui. Então,
o que está sendo discutido no ISSB é que a expectativa de emissão das normas até 30 de junho, disponibilizando para a adoção em 2024, para início de 2024. Disponibilizar para adoção significa que, se você quiser adotar, você pode seguir. Mas, diferentemente da SEC, que é um regulador, a SEC emitindo e definindo a data de aplicação se torna obrigatório. Já no ISSB, a gente vai depender de reguladores locais para essa aplicação, a não ser que se tenha uma aplicação voluntária. De qualquer forma, eu acho que é importante acompanhar os trabalhos do CBPS, a gente vai trabalhar em função das emissões do ISSB para dar uma resposta rápida, adequada, para que a gente esteja inserido no mercado global e internacional. Queria só fazer uma observação, pode ser? Rapidinho? Pode ser. Eu só queria fazer uma observação, que às vezes também isso gera uma certa dúvida, né, e confusão de como isso vai funcionar na prática, mas a existência desses novos frameworks, do que vem do ISSB, que pode ser até mesmo voluntário no primeiro momento, ou da SEC, que pode vir, pode não virar de maneira obrigatória, isso não tende a não substituir o que nós já temos hoje em termos de relatórios de sustentabilidade que muitas empresas no Brasil, principalmente as de capital aberto, já publicam de forma voluntária também. Eu acho que são informações complementares, existem principalmente aí um acordo de colaboração entre o GRI e o ISSB, já que o ISSB e a SEC, eles têm muito foco do ponto de vista de como um investidor olha uma empresa e como os temas socioambientais podem gerar ou destruir valor do ponto de vista do investidor. Então, ele tem esse stakeholder principal, obviamente outros stakeholders podem olhar essas informações, mas quando você pega o GRI, que é um relatório que é multi-stakeholder, ou seja, né, várias partes interessadas podem ter interesse em determinadas informações e que muitas vezes podem ter reportado no relatório GRI alguma informação que é importante para determinado stakeholder e não necessariamente é uma informação vital para o investidor do ponto de vista de geração ou destruição de valor, a tendência é que existam relatórios que ou podem conviver de uma forma harmônica em um único documento, ou empresas que podem optar para fazer relatórios específicos para atender a SSP, atender SEC, e incorporar as informações em outras divulgações já existentes. Então, acho que eu só queria deixar claro que ainda precisa ficar, à medida que esses frameworks avancem, vai ficar mais claro que tipo de relatórios as empresas terão que produzir para atender cada um desses, ou reguladores, ou órgãos que estão emitindo pronunciamentos, mas que não necessariamente irão substituir aquilo que já é feito, tá bom? Não, é isso mesmo, Colomba. Inclusive, já escutei, nesse simpósio que eu estava, escutei também nas apresentações, eles dizerem que o que está sendo emitido, né, é uma padronização de linguagem para aplicação global. E o que a gente precisa fazer agora, a gente precisa se tornar fluente nessa linguagem. Então, não são complementos, né? São coisas que se complementam, como você colocou. Legal. E você pode nos explicar como que essas normas do ISSB estão vindo para o Brasil, o envolvimento do CBPS e os reguladores, e quais são os reguladores envolvidos nisso? Certo. Então, o CBPS é um órgão irmão do CPC. Está dentro da mesma fundação, que antes se chamava Fundação CPC, agora se chama Fundação CPCS, para incorporar também sustentabilidade. E o procedimento ele deve seguir, de acordo com o regimento, né, da nossa fundação, ele deve seguir mais ou menos similar ao que acontece no CPC. Então, conforme os pronunciamentos internacionais são emitidos, a gente vai trabalhar aqui no Brasil nas normas em português, identificando também se existe a necessidade de alguma customização que não seja inconsistente com o ISSB, porque a gente pode ter alguma, como a gente já tem nas normas contábeis, pode ter alguma restrição legal, então isso tem que ser observado. E da mesma forma que na estrutura do CPS a gente tem reguladores participando, no CBPS também tem reguladores participando, então estão acompanhando. Então, do ponto de vista de standard setter,
é isso que o CBPS vai fazer, vai trazer as normas para o Brasil em português e avaliando a necessidade de customização quando tiver alguma restrição legal ou regulatória. A aplicação em si, como eu comentei, vai depender, de alguma forma, de determinações dos reguladores. Então, eu não tenho resposta para você agora, acho que nem os reguladores têm nesse momento, eles estão avaliando, mas isso está sendo olhado sim, isso está no radar de todo mundo, para que a gente... O Brasil não... Assim, conversando inclusive com as pessoas lá do board do ISSB, que eu tive a oportunidade nesse simpósio que eu comentei, com todas as pessoas que eu comentei, eles dizem que o Brasil é prioridade para eles. Então, o Brasil não pode não estará fora, o CBPS está trabalhando para isso, a gente vai estar inserido no mercado global. Legal. E se pode nos comentar, talvez, alguns dos novos requerimentos desses relatórios, dos conceitos que estão sendo trazidos? Especificamente alguma coisa que chama atenção? Por exemplo, as diferenças com os modelos de relatoria ESG atualmente, por exemplo, vão ter que ser, vai ter que avaliar, pode ter diferenças de governança entre as informações, vão ter que ser publicadas junto com as demonstrações financeiras, vai ter que ter a estrutura de governança parecida com as demonstrações financeiras, vai ter seguração. Bom, governança, como eu comentei, né, eu conversando com alguns colegas do CBPS que tem essa visão e eu concordo, a governança acho que vem antes de tudo, né, ela basicamente é o framework que vai cobrir tudo que vem depois, e aí eu acho que faz parte também de controles internos, né, por exemplo, e aí eu vou passar um pouco da minha percepção. A gente vê trabalhos maravilhosos sendo feitos por áreas de sustentabilidade corporativa das empresas, por pessoas que são altamente capacitadas, que têm experiência e que fazem projetos maravilhosos e super importantes para a sociedade e para as empresas, para os colaboradores e tudo mais. Só que eles, se você fizer uma comparação com a área de controladoria, por exemplo, das empresas, que tem no sangue, desde que iniciaram nas profissões, na profissão, o reporting como parte do seu DNA, às vezes falta essa experiência de report para o pessoal de sustentabilidade. E o pessoal da controladoria geralmente não tem experiência também em sustentabilidade. Então, eu acho que tem um desafio grande que vai ser meio que uma equipe, que são equipes multidisciplinares, né? Que se complementam para conseguir fazer os reports. E isso tudo está dentro do quê? Está dentro também de governança e controles internos. Precisa ter controles internos para capturar as informações, identificar as informações, fazer as mensurações que a Ana estava comentando também na apresentação dela, para estarem disponíveis e possibilitarem, né, nesse momento, a asseguração limitada, como o Colombari comentou, ISAE 3000, que geralmente se emite. Existe uma expectativa de que mais para frente, conforme todos amadureçam, né, as empresas, os standard setters, os auditores, as normas, a gente passa por uma asseguração razoável, e já tem a discussão da norma ISAE 5000 especificamente sobre esse tipo de divulgação. Então, assim, eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas eu acho que vem muita coisa nova, ou muita coisa que já existe sendo apresentado de forma nova, que vai trazer muita evolução e muita informação importante para todos, né? E é importante para nós que habitamos esse planeta também, que as coisas mudem para melhor. E aí a gente vê o vínculo de propósito, por exemplo, tomadores de decisão de investimento. Então, também discutindo lá fora, a gente percebe, e tem statements públicos falando isso, né? As informações estão sendo feitas para o mercado, pelo mercado e para o mercado, para possibilitar tomada de decisão de investimento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte: na hora de tomar a decisão de investimento, o investidor vai olhar quem que tem responsabilidade com o planeta, com as pessoas, enfim, com a sociedade como um todo, para decidir aonde vai alocar investimento ou não. Então, isso tudo, né, eu vejo de uma forma muito positiva e assim, eu acho que não tem volta, porque a tendência, e aí a gente já vê nos trabalhos que a Ana e o Colombari fazem, as empresas grandes já têm alguma maturidade, já tem alguma experiência fazendo reports independentes de GRI, TCFD e outros,
relato integrado, enfim, de outras formas. As demais que não entrarem nesse jogo, independentemente de standard setter, regulador, vão ter que entrar por conta do mercado, porque o mercado vai exigir que isso seja feito. E com relação à divulgação, né, junto com as DFs, ao mesmo tempo e tudo mais, esse foi um dos temas que foi discutido no draft do S1, se não me engano, e acompanhando o que está público também no site do IFRS Foundation, lá, relacionado à sustentabilidade, a ideia é que tenha um waiver, pelo menos no início de aplicação, que seja, por exemplo, no máximo junto com o primeiro ITR, se há divulgação de informações trimestrais, se não há, no máximo, até o segundo trimestre, por exemplo, até 30 de junho, pelo menos no primeiro momento, mas a ideia é que, passando esse waiver, seja publicado junto com as demonstrações financeiras. Isso é o que está disponível publicamente no site do IFRS Foundation, mas a gente tem que esperar, de novo, o que vem na norma final, quando ela sair até 30 de junho, a gente avalia o que vai estar ali. Mas a tendência, pelo que está escrito ali, me parece que seja essa daí. E se eu pudesse só fazer uma observação, Kiran, tem uma lógica, né, para que as informações sejam divulgadas ao mesmo tempo. Não é simplesmente alguém que resolveu colocar uma obrigação adicional. À medida que você vai preparar informações específicas para o investidor e daquilo que efetivamente, no entendimento do regulador, é o que tem potencial maior de gerar ou destruir valor naquela empresa do ponto de vista do investidor, e você vai ter informações, por exemplo, de como os riscos socioambientais podem afetar as demonstrações financeiras, de quais são as oportunidades que existem no futuro em relação a esses temas e várias outras informações que são relevantes. Essas informações financeiras, elas vão começar cada vez mais a conversar com as informações não financeiras. Então, para o investidor ter uma visibilidade mais abrangente sobre o desempenho daquela empresa, não só do aspecto financeiro, mas do aspecto não financeiro, e como os aspectos não financeiros vão influenciar aquele desempenho futuro, cada vez mais vai ser desejável que essas informações sejam disponibilizadas na mesma data para que o investidor possa ter essas informações em conjunto e tomar suas decisões da melhor maneira possível, né? Então, como de fato hoje a gente percebe que algumas empresas divulgam essas informações 2, 3 meses depois das informações financeiras, eu acho que esse caminho de ter um waiver, eu acho que ele é bem-vindo, eu acho que ele é salutar nesse momento, até mesmo porque muitas empresas não estariam preparadas para atender isso num primeiro momento, mas acho que uma tendência sem volta também, como o Ardito comentou, é que de fato essas informações elas sejam disponibilizadas juntas, porque elas vão precisar conversar, né? O financeiro cada vez mais conversando com o não financeiro. Legal. E Ardito, finalmente, você pode nos falar um pouco de o que nós podemos esperar em termos de cronograma? Porque se o ISSB emite suas normas finais até junho, como que isso fica em termos do CBPS, emissão das normas aqui no Brasil e aplicabilidade? Quanto tempo que nós temos para aprender esse novo idioma? Pois é, que o tempo é um desafio realmente para todos nós, né? Até para desenvolver, no CBPS, para desenvolvermos as normas locais e emitirmos as normas locais. A gente não tem ainda um cronograma definitivo e nem definido, porque a gente depende, de fato, do que o ISSB vai fazer, a gente não pode atravessar, mas mantido o cronograma que o ISSB está estimando, a gente vai ter uma vida bastante ativa, bastante desafiadora no segundo semestre, como standard setter, né? Assim como os preparadores também terão. Voltando, né? Você fez a pergunta logo, a primeira pergunta que você fez, fazendo um paralelo de demonstração financeira com informações de sustentabilidade, né? Relatório de sustentabilidade. As normas, a gente já sabia, né? Desde o final de 2007, início de 2008, com a 11638, que iria ser adotado a IFRS no Brasil, a gente já tinha normas a IFRS
pelo menos a grande maioria delas já tinha sido emitidas e adotadas em outros países, por exemplo, na Europa em 2005. Então a gente já tinha referência. Aqui a gente está indo para uma corrida super rápida, onde a gente ainda tem norma para sair. Então o desafio vai ser grande, mas eu acho que também, por outro lado, ele de fato é urgente. Então, ainda que seja um desafio para todos nós, vai ter uma curva de aprendizado, né, um estágio de amadurecimento que todos nós vamos ter que passar, mas o jogo é esse e a gente está com muita disposição para fazer acontecer. Legal, muito obrigado, Ardito. Anne e Maurício, acho que ainda que nós temos pouco tempo faltando, mas eu vou tentar fazer algumas perguntas para vocês. Aí eu não sei se vocês têm visto alguma pergunta no chat que vocês querem responder, mas eu estava pensando aqui sobre... Porque, Ana, você falou sobre essa forma de medir essas emissões e o processo, você explicou um pouco do processo de medir. E agora, agora com esses novos relatórios, essas formas de emissão e a base de emissão vão ter que ser auditadas, vão ter que atender aos critérios que a gente espera de relevância, materialidade e suporte para conseguirem ser verificados? Kiran, a metodologia, por mais que seja voluntária até então, ela já traz esses conceitos também, tá? Então, assim, ela vem toda construída, não sendo a mesma linguagem do financeiro, né, da metodologia financeira, mas ela vem toda construída pensando no aspecto materialidade, relevância, comparatibilidade. Então, assim, eu não imagino, e aí posso, enfim, a minha visão, que nem, né, fazendo o disclaimer aqui, eu não imagino que a gente vai ter diferenças muito grandes em relação à metodologia que já existe. O que a gente vai ter que fazer, provavelmente, é entender se esses regulamentadores vão trazer coisas a mais, além da metodologia, e se adaptar a isso. Mas, uma vez que eles também estão se baseando no GHG Protocol, eu imagino que esse paralelo já esteja bem em linha com o que a gente já olha para a metodologia, apesar de ainda ser voluntário, tá? Não sei, Maurício, se você quiser comentar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo, Ana. Acho que eu penso assim, Kira. Hoje, nós, né, o mercado, já faz a asseguração do inventário de emissões e o inventário de emissões já contempla, né, o escopo 1, o escopo 2 e para algumas empresas, né, como a Ana falou que não é obrigatório, mas já complementa o escopo 3, sendo que principalmente esse escopo 3 as empresas vêm ampliando ano a ano as fontes de emissão, né? Então acho que esse aspecto específico de seguir o GHG Protocol, eu acho que é uma temática que já está tratada. E como a norma já fala que é o GHG, eu não espero grandes alterações, como a Ana falou, como nesses inventários que já estão sendo feitos. Eu acho que os aspectos complementares que são importantes de fato, como a governança vem tratando essas temáticas, né, como que a governança vem definindo a estratégia das empresas em relação à questão de emissões, quais são os planos de ação, eventualmente, para aquelas empresas que já têm um plano de redução de emissões, e tem indicadores mais específicos, né? Além do inventário em si, a norma traz uma série de indicadores mas eles vão ser calculados com base nos próprios inventários que já estão sendo feitos, né? Então, acho que é uma evolução, né? Hoje, nós auditamos determinados aspectos quantitativos e nós vamos ter a inclusão de alguns aspectos qualitativos, quando a gente fala de governança e estratégia, e indicadores complementares desses aspectos quantitativos, né? Então, acho que é uma evolução do modelo que a gente tem quando a gente fala das emissões, agora, partindo do princípio das empresas que já fazem inventário, né? Porque a gente já sabe que não são todas as empresas que fazem isso. Então, pode ter empresas que, como aquela pesquisa inicial que nós respondemos, né? Que os participantes responderam, que grande parte das empresas ainda não faz essa medição, esse inventário de emissões, e daqui para frente, se eles forem seguir, se estiverem sujeitos a alguma dessas normas, teriam que passar a fazê-lo ou então fazer de forma voluntária, como é hoje. E em termos de transparência, já considerando que essas informações vão ser apresentadas agora junto com as demonstrações financeiras,
que já tem suas bases que estão aqui faz décadas, se espera, a gente pode esperar, por exemplo, uma divulgações sobre aquelas informações que são utilizadas, são feitas utilizando estimativas sobre a base do reporte das informações, se fosse diferente da base das informações financeiras, trazendo essas informações juntos, e sendo que as demonstrações financeiras têm uma base muito antiga e testado, será que isso vai trazer, vamos dizer, uma transparência para que o leitor do investidor que está acostumado com demonstrações financeiras consiga entender melhor quais são os estimativos, quais são as áreas críticas de políticas sendo utilizadas para medir essas informações? Eu acho assim, que tem uma questão importante que eu acredito que vai precisar ser tratada, já que a gente está olhando agora, né, com esses dados conversando, os dados financeiros e não financeiros, citando um exemplo específico, né, o GHG Protocol, quando a gente fala, por exemplo, de um grupo de empresas, ele permite 2 critérios, né, o critério do controle, né, do controle das empresas que eu tenho, ou como se fosse aquela consolidação proporcional que a gente tinha antigamente na contabilidade, né? Então, na prática, o que a gente percebe é que podem ter hoje diferenças, né, entre a forma como um grupo, por exemplo, consolida suas demonstrações financeiras e como consolida suas emissões, e sem considerar que grupos podem usar outros critérios, né, já que não existe, vamos dizer assim, definições tão claras que sequer estão bem transparentes e descritos quando a gente olha, por exemplo, um relatório de sustentabilidade. Então, eu acho que de fato, esse tipo de informação que a norma pode trazer para que efetivamente haja uma comparação entre uma empresa e outra e que, de fato, né, todos esses critérios hoje, que muitas vezes eles não estão claros nos relatórios, eles passem a ser divulgados de uma maneira transparente. Então, mais uma vez, né, eu acho que muitas empresas já têm essas informações divulgadas nos seus relatórios de sustentabilidade, mas acho que essas novas normas vêm para complementar aquilo que já é descrito de uma maneira mais transparente e inclusive comparável. Não sei, Ana, se você tem alguma visão complementar ao que eu disse. Não, eu acho que é isso mesmo, Maurício. Eu acho que hoje, da forma que está, né, sem nenhuma regulamentação, a gente ainda fica muito à mercê de entender aqueles dados e do nosso lado, como asseguradores da informação, a gente entra nesse nível de detalhe, mas nem sempre é uma coisa que fica tão esclarecida, inclusive na comparatividade de dados entre setores e entre empresas, no próprio documento que vai a público, né? Legal. E acho que já chegamos no final do nosso tempo aqui, talvez eu só vou dar, não sei se nós temos alguma, vou dar uma última palavra para nossos panelistas de hoje, e aí talvez, Maurício, começando com você, alguma palavra final? Eu acho que todas essas normas que estão chegando, na minha opinião, elas são muito bem-vindas e, de fato, vão poder representar um avanço na forma como essas informações estão sendo divulgadas. Eu acho que não existe mais dúvida da relevância, e hoje aqui nós estamos discutindo principalmente mudanças climáticas, a relevância que isso tem no futuro do planeta e, consequentemente, das empresas e das pessoas. Então, acho que as empresas devem ficar atentas a essas novas regulamentações que estão chegando. Obviamente, aquelas que saírem na frente e passarem a adotar informações de forma voluntária, acho que isso vai ser muito bem recebido, né, para os investidores e para o público em geral. Agora, existe sim uma complexidade, né, uma dificuldade, um desafio em termos de pessoas, em termos de tecnologia para colocar tudo isso em prática, mas acredito que isso vai ser um processo, né, na qual as empresas vão ter também o tempo, né, de adaptação e, como o Ardito comentou em algumas questões, disposições transitórias para que possam colocar tudo isso em prática, mas eu vejo de fato como um movimento bem positivo. Legal, obrigado, Maurício. Ana, alguma palavra final? Bom, além de agradecer, né, o evento aqui para a gente hoje, que foi bastante engrandecedor, eu gostaria só de comentar que, assim, todas essas regulamentações que estão por vir, elas são extremamente importantes, que todo mundo já esteja olhando desde agora para, né, aprender a fazer o correto desde o começo,
mas dando um passo atrás, a gente ainda tem a necessidade de um maior engajamento de todos os setores, todas as empresas e organizações, de realmente mensurar as suas emissões, mensurar os seus dados, né? Porque sem isso a gente não tem poder de decisão e nem consegue chegar na nossa meta de limitar a questão do aumento da temperatura na Terra, e isso com certeza é definitivo para a manutenção da nossa vida aqui no planeta Terra. Então acho que a regulamentação vem de uma maneira muito importante, até às vezes para empurrar um pouco essas empresas que ainda não estão se engajando na temática ou ainda estão engatinhando aí nessa questão. Mas, enfim, no nosso tempo, mas com certeza num tempo relativamente urgente para o planeta, né? Legal. Muito obrigado, Ana. E Ardito, alguma palavra final? Obrigado, Kiran. Acho que parecido com o que a Ana comentou, não subestimar a dificuldade e o processo que a gente tem pela frente. Não dá para fazer mais ou menos, não dá para ouvir dizer ou achar, tem que estudar, é necessário estudar o que está chegando. E, por fim, muito mais do que reporting, muito mais do que normas e muito mais do que mercado, a gente precisa de atitudes, né? Então, a gente precisa que as coisas sejam implementadas e que realmente, de fato, a gente tenha redução nas emissões de gases de efeito estufa. Legal, muito obrigado. Com isso, acho que chegamos no final do nosso tempo e agora acho que Joyce vai, a parte mais importante, Joyce vai anunciar quem ganhou o chocolate. Obrigado, Kiran. Agradeço a participação de todas e de todos. Hoje foi a senhora Vanessa Lotti, de São Paulo, capital. Peço que aguarde um contato nosso. Parabéns. Obrigado, Joyce. Agora, para fins daquelas pessoas que querem o registro do treinamento, para fins do CRC, nós temos o teste obrigatório do CRC, mas antes disso, vamos rodar um vídeo curto para chamar a atenção de todo mundo aqui vinculado com o CRC para o teste final, que é requerimento do CRC. Legal. Agora deveria estar aparecendo na tela de vocês vai chegar daqui a pouco as perguntas. Então, para fins dos requerimentos do CRC, para registrar o treinamento para o CRC, você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Então, agora deve ter aparecido a primeira pergunta, que é questão número 1, a nova proposta de norma SCB 2 tem requerimentos relacionados a qual tema? E aí tem biodiversidade, diversidade de inclusão, emissões de gás com efeito estufa, população, poluição dos rios. Então, essa aqui, primeira pergunta, você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Se você não acertar a primeira vez, não se preocupa, porque a gente vai ter uma segunda chance, onde vão ser repetidas as 4 perguntas. Agora, fala um pouco sobre o sumário do nosso evento de hoje. Nosso evento de hoje era falar sobre a medição de emissões de gás com efeito estufa. Então, nós falamos do GHG Protocol, que é a referência mundial em termos de medição de emissões de gás com efeito estufa. Essa norma está sendo utilizada como referência para todas as principais normas vindo dos Estados Unidos, de Europa, global, para fins de medição de gás com efeito estufa. E isso acaba sendo, dentro dessas normas, tem uma série de opções, inclusive o próprio protocolo abriu para consulta, aí talvez vão restringir as opções que existem hoje. Com essas informações sendo publicadas junto com as demonstrações financeiras nesses novos relatórios, aí existe todo o desafio para entender a diferença entre os padrões contábeis sendo utilizados e as informações de emissões. A gente discutimos também que as emissões têm que ser reportadas como bruto. Tivemos uma discussão de que a empresa precisa divulgar
plano de transição de emissões, e dentro desse plano de transição, muitas vezes tem impactos tem planos de offset, ou seja, tem planos de utilização de crédito de carbono para compensar as emissões. Então, dentro do conceito que tivemos, a gente discutiu as complexidades que existem em planos de compensação e o cuidado que tem que ter em termos de, primeiro, entender como que funciona e os objetivos desses planos, porque eles são, por si só, também bastante sofisticados. E aí discutimos que as normas, a expectativa é que essas normas vão sair no próximo trimestre, ou seja, a norma da SEC até abril e a norma internacional até junho. Então, tem muito trabalho pela frente. Aqui nós focamos na medição dessas emissões, que é o principal requerimento que tem nessas primeiras normas, mas já vem tudo com isso, já vem todo arcabouço de políticas, governança, de plano, estratégia, tudo que vão ser divulgados antes. E como foi colocado no evento, isso é uma nova linguagem e nós temos pouco tempo para aprender essa nova linguagem, para aprender como que tem que ser reportado esses itens. Com isso, aí se alguém tiver dúvida, quer mais informações, aqui nós temos os contatos de todos os nossos panelistas, onde você pode entrar diretamente em contato com eles. Eu gostaria de agradecer. Nosso evento correu muito rápido hoje. A gente não conseguiu chamar todas as perguntas, mas eu gostaria de agradecer as perguntas. Temos aqui de Marcelo Lopes Filho, de Paulo Aracaki, de Marta Bianchi, de Guilherme Moreira, de Harold Levy Neto, de Marcos Quintanilha, de Gabriel Lira, Vinícius Rego, Jéssica Ritomi, Guilherme Moreira, Vanessa Lotti, e de todos os outros que mandaram suas perguntas. Muito obrigado pelas suas perguntas. Se quiser, já poderia encaminhar suas perguntas para nossos panelistas, onde tem os e-mails deles aqui. A gente agradece demais a participação de todo mundo e suas perguntas. E para avisar que nossa webcast tradicional do fechamento do trimestre vai ser semana que vem, dia 29 de março, às 9 da manhã, onde vai estar discutindo, entre várias outras coisas, vamos estar discutindo os temas vamos tocar nesses temas desses novos relatórios, mas também nós temos a decisão do STF sobre a coisa julgada, que impacto que isso tem nas demonstrações financeiras das empresas. Vamos discutir as novas normas de preço de transferência, que tem alterações. Temos também uma série de itens, temos uma nova norma de contratos de seguros e uma série de outras novidades que vamos discutir na semana que vem. Então, espero que veja todo mundo na quarta-feira que vem, às 9 horas. Vamos ver como que estamos indo dentro do nosso survey aqui. Acho que já chegamos no final. Eu agradeço a todo mundo. Espero ver todo mundo na semana que vem, às 9 horas. Muito obrigado.